Bom dia, a mulher de Provérbios 31 e a organização. Vou fixar o tema para nós. Live completa. Aí, a mulher de Provérbios 31 e a organização. Será que Deus se importa conosco quando o assunto é organização? Será que Deus de fato olha para nós em relação a isso, em relação à nossa organização ou a falta dela, né? A nossa desorganização. Bom dia, sejam bem-vindos, vamos entrando e a gente vai começar a falar sobre isso. Hoje a live completa aí, porque eu preciso trazer para vocês esse tema que é vasto aqui, o conteúdo é bastante. Então vamos chegando, pega papel e caneta, anota algumas frases, alguns insights, os tópicos que eu vou trazer aqui, porque esse é um assunto importante. Quem tiver a Bíblia, já pega aí, bom dia meninas, já pega a Bíblia aí pra gente poder ler juntas aqui Provérbios 31 a partir do versículo 10. Eu vou ler na versão NVI, tá? Nova versão internacional. Você pode ler na sua versão, pode ser um pouquinho diferente, mas no final dá para entender. São apenas versões diferentes e a gente vai ler então o texto de Provérbios 31 a partir do versículo 10, ok? Então eu vou lendo aqui enquanto você pode acompanhar aí, tá bom? Vamos lá, versículo 10 de Provérbios 31. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca... e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Escolhe lã e linho fino e com prazer trabalha com as mãos. Que mais? Como os navios mercantes, ela traz de longe suas provisões. Que mais aqui? Versículo 15. Antes de clarear o dia, ela já se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefas às suas servas. Agora, versículo 16, Provérbios 31, 16. Já peguem aí. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe o necessitado e estende as mãos ao pobre. Que mais? Deixa eu ver, versículo 21 aí, ó. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Versículo 22. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e púrpura. Ela se arruma. Seu marido é respeitado na porta da cidade onde toma assento, entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e vende. É uma mulher empreendedora, tá bom? E fornece cintos aos comerciantes. Olha só, ela vende para os comerciantes. Ela é muito empreendedora. Que mais? Deixa eu achar aqui, me perdi. Sim, reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. E aí ele finaliza no versículo 30 e 31 dizendo: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Esse texto, para quem pegou no meio aí, é Provérbios 31, a partir do versículo 10, é o capítulo sobre a mulher virtuosa, a mulher que Deus nos deixou como padrão aqui para que nós nos inspirássemos a sermos parecidas com ela. E aqui, nesses versículos que eu li, deixa eu ver, de 10 a 31, nesses 21 versículos que eu li, fala que essa mulher é muitas coisas, né? Essa mulher, ela é mãe, né? Fala que os seus filhos confiam nela.
Ela é esposa, fala do seu marido aqui. Bom dia, meninas! Essa mulher, ela é profissional, ela é empreendedora, ela não só vende, como é que fala, para o consumidor final, né? Mas ela vende para os comerciantes, ou seja, ela empreende. Ela é patroa, ela dá ordem a seus empregados. Ela é voluntária, ela faz trabalho social, ela atende a mão aos necessitados. Como é que fala aqui? Atende a mão aos necessitados e... me perdi aqui no versículo. E fala alguma coisa de acolher o pobre, né? Então ela faz esse trabalho aí social. Então você pense comigo. Aí, bom dia, meninas. Peguem papel e caneta, tá? Quem não compartilhou essa live, compartilha agora. Vai no aviãozinho e chama mais mulheres pra cá pra gente falar hoje sobre a mulher de Provérbios 31. Eu acabei de ler e eu vou falar rápido hoje porque tem muito conteúdo, ok? Eu acabei de ler os versículos do 10 ao 31 de Provérbios 31. Então essa mulher, ela tem muitas funções. É uma mulher talvez multitarefas, como a gente ouve muito falar, né? Ela é esposa, ela é mãe, ela é patroa, ela faz trabalho social, ela é profissional, empreende, né? Ela é dona de casa, fala que ela não tem medo quando chega a neve, pois a sua casa está com provisões, tá certo? Bom dia, Patrícia, bom dia, Adriana, minhas alunas chegando aí, que legal. Então, essa mulher, ela é muitas coisas, ela tem muitas demandas, ela tem muitas funções e para que ela consiga fazer isso, ela é uma mulher organizada. Ela precisa ser uma mulher organizada. A mulher virtuosa, ela é multitarefas. E para que ela consiga fazer e dar conta de todas essas tarefas, ela precisa ser organizada. Porém, essa mulher tem um segredo, e lá no versículo 30, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode olhar qual é o segredo dela, que diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. O segredo dessa mulher é o temor do Senhor. E aí, depois de lermos esse texto, né, de pensarmos um pouquinho sobre as tarefas que essa mulher tem, engraçado que esse texto ele não fica só elogiando essa mulher, como ela é bonita, como ela é especial, mas ele fala de tarefas que essa mulher tem, né, de responsabilidades que essa mulher tem. Essa mulher não é uma mulher que, nossa, é fácil ser como ela tem luxo, ela fica sentada no sofá enquanto os empregados estão fazendo as coisas por ela. Não, né? Se a gente lê ali, a gente vê tudo que ela faz, tudo que ela consegue fazer. Não por capacidade dela, mas pelo segredo que ela tem no versículo 30, né? Porque ela teme ao Senhor. Engraçado que no versículo 18 diz: administra bem o seu comércio lucrativo, ou seja, durante o dia, além da casa, além dos filhos, além do marido, ela administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Olha só, ela é uma mulher que ela não se vence pelo cansaço, não que ela não canse, tá? Porque todos cansamos. A questão é como você lida com isso, né? Eu recebo muitas perguntas: Mirelle, que não cansa? Óbvio que eu canso, né? Mas eu tenho duas escolhas: me dar por vencida, né, pelo cansaço, ou entender que quando eu for dormir, as minhas forças vão se renovar e amanhã é outro dia e vem tudo de novo e eu vou fazer mais uma vez com excelência, tá? Então, o que Deus espera de nós quando o assunto é organização? Será que Deus se importa com a minha organização ou com a falta dela, né? No versículo 27, se você está com a Bíblia aí, abre no 27, ele diz assim: cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Tem uma outra versão que fala assim: atende ao bom andamento da sua casa. A casa, ela flui, ela tem um bom andamento, porque ela atende ao bom andamento. E não come o pão da preguiça. Então essa mulher que Deus nos deixou como padrão aqui de inspiração, né? Ela não come o pão da preguiça, ela não se dá por vencida com a preguiça, com o cansaço. Ela atende ao bom andamento da sua casa. Em quem você tem se inspirado?
A mulher de Provérbios 31 está aqui, né, no Manual da Vida, na Bíblia, para que nós nos inspiremos nela. E não em comparações aí que a gente faz de redes sociais, né, eu falo muito sobre isso, mas que tem na Bíblia, na palavra de Deus, tem essa mulher como uma inspiração, como um alvo para que a gente possa chegar. Charlene, bom dia, maravilha por assistir ao vivo. Seja muito bem-vinda, que bom te ter aqui. Então a mulher virtuosa, ela está aí para que a gente se inspire, mas a gente não vai ficar a vida inteira somente se inspirando. Agora vem a segunda pergunta que eu quero fazer para você. A primeira foi em quem você se inspira, né? E a mulher virtuosa está aí para que a gente possa se inspirar. E a segunda pergunta, após eu estar constantemente me inspirando nessa mulher, a pergunta é: a quem você tem inspirado? Ai, dói. A quem você tem inspirado? Você é sempre exemplo. Você é sempre exemplo, querendo ou não, você está sendo exemplo para alguém. Agora, a questão é, eu estou sendo um exemplo positivo ou eu estou sendo um exemplo negativo? E isso é para os seus filhos dentro de casa, para o seu marido, para aquelas pessoas com as quais você convive, né? Você se inspira nessa mulher que Deus nos deixou como padrão. Mas eu preciso inspirar outras mulheres, outras pessoas que estão ao meu redor. A quem você tem inspirado? Olha só, o nosso lar, e eu sei que muitas mulheres me procuram e chegam até mim porque querem organizar a sua casa ou a sua rotina, porém, o nosso lar é a nossa cara. O nosso lar nada mais é do que reflexo de quem eu sou, o nosso lar é o reflexo da minha organização pessoal, né? Da sua organização pessoal. A organização física, né? Aquilo que a gente enxerga é reflexo de quem eu estou no momento. Por isso que eu falei que essa mulher, ela faz tudo aqui, todas as demandas, né, que ela faz, que a gente leu, porque ela tem um segredo, ela teme ao Senhor, e quando ela teme ao Senhor, ela entende a importância de obedecer, ela entende a importância de fazer com excelência, ela entende a importância de uma mulher dentro do seu lar. E agora eu queria dizer que nós mulheres temos o poder de influência, um poder enorme de influência. Eu não sei se você já reparou, me conta aí nos comentários se sim ou se não, mas quando nós estamos bem, quando eu acordo feliz, quando eu acordo disposta, a minha casa, o meu lar, ele se levanta, ele se eleva, as pessoas ficam bem também. Agora, quando eu acordo de mau humor, quando eu estou murmurando, quando eu não estou bem, quando eu estou para baixo, desanimada, ou mesmo murmurando mesmo, né, reclamando, as pessoas tendem, o clima da casa tende a rebaixar, a desanimar. Mulheres têm esse poder de elevar ou de rebaixar, de alegrar ou de desanimar. E você é a mulher aí no seu lar. Eu sou a mulher aqui no meu lar, né? E daí vem o primeiro tópico que eu quero que vocês anotem. E aliás, quem não tem papel e caneta, pega agora papel e caneta, tá bom? E aproveitando, compartilha essa live para chegar mais mulheres aqui. Fiquei algumas terças sem poder fazer a live, né? Agora voltando, as mulheres voltando a se acostumar com a rotina de terça, então compartilha a live pra mim aí. Primeiro tópico que a gente vai falar hoje é que Deus nos chamou para a excelência. Deus nos chamou para a excelência. E o que é algo excelente, Mirelle? Algo excelente é algo excessivamente bom, de ótima qualidade, de teor elevado. A sua vida tem sido padrão de excelência? Pensa aí. A sua vida tem sido padrão de excelência? Talvez esteja sendo em algumas áreas, em outras não, né? Talvez esteja sendo sim e talvez não esteja. Como eu falei, somos sempre exemplos, né? Ou positivo ou negativo.
Aí a Patrícia falou, quando estou calada, aqui meus filhos até perguntam, está tudo bem, mãe? Eu também, as minhas filhas vivem me perguntando, tá tudo bem? Porque elas se preocupam, porque a gente é o clima da casa, né? Então as mulheres, elas têm realmente esse poder gigante de influência dentro da sua casa, dentro daqueles ambientes os quais você convive, tá bom? Deus nos chamou para a excelência, então algo excelente é algo excessivamente bom. A sua vida tem sido padrão de excelência? Dentro do seu lar, dentro da sua casa, com aqueles que você tem mais intimidade, que muitas vezes é o lugar mais difícil de manter a excelência, porque são as pessoas que conhecem o seu pior lado, que conhecem os seus maiores defeitos, a sua versão ruim, não aquela que a gente mostra, né? E não por querer, porque realmente quando eu saio de casa, a gente se arruma, a gente tenta dar um sorriso, né? Mas aqueles que estão dentro da minha casa são aqueles que conhecem o meu pior, né? São aqueles que conhecem os meus piores defeitos. Ali, você tem sido padrão de excelência? Deixa eu contar uma coisa. Deus é excelente. Ah, Mirelle, mas olha só. Todo mundo reclama. Todo mundo chega atrasado nos compromissos. Todo mundo combina uma coisa e depois não cumpre. Ah, todo mundo, às vezes, pega alguma coisa de alguém e não avisa. É normal. Como dizia minha mãe, que não tá aqui hoje, eu acho. Tu não é todo mundo, né? Deus é excelente. E você, nós somos filhas do Deus vivo, do Deus excelente. E aí tem uma frase que eu quero que você anote, se você ainda não ouviu essa frase de mim, né? Eu sei que muitas já ouviram, mas que o seu padrão não é o comodismo da terra. O seu padrão é a excelência do céu. Eu vou repetir a frase para que você anote. O seu padrão não é o comodismo da terra. O seu padrão é a excelência dos céus. Não é porque todo mundo chega atrasado que você vai chegar. A autorresponsabilidade, lembra, se você sabe que o trânsito é ruim, você vai se programar para sair 15 minutos antes de casa. Não é porque todo mundo guarda lugar na fila para amiguinha que você também vai fazer. Não é porque todo mundo fura a fila no trânsito que você também vai fazer. Você não é todo mundo. Somos filhas de um Deus excelente. Ah, minha mãe tá aí, ó. E o nosso padrão não é o comodismo da terra. Nós não podemos nos moldar com esse mundo, né? Mas o nosso padrão é a excelência dos céus, porque somos filhas de um Deus excelente. Devemos buscar o nível de excelência do nosso Pai. Tá fazendo sentido, gente? Coloca aí pra mim se está fazendo sentido. Aí, a Juliana escreveu pra nós. O seu padrão não é o comodismo da terra, o seu padrão é a excelência dos céus. Exatamente, Ju. Nós devemos buscar o nível de excelência do nosso Pai. E essa excelência, a gente não pensa em coisas grandiosas. A gente precisa ser excelente no pouco. Eu sempre dou esse exemplo porque é algo que eu sempre lembro muito, né? Quando eu chego no mercado de carro e vou estacionar em uma vaga e aquela vaga tem um carrinho de supermercado no meio dela. E daí eu tenho que sair do carro, tirar o carrinho e estacionar. As pessoas não têm o costume de viver com excelência. E toda vez que eu saio do mercado com o carrinho, cansada, eu tiro as compras, boto no porta-mala e daí eu penso, vou deixar o carrinho aqui no cantinho. E daí eu lembro da excelência e digo, não, eu vou levar o carrinho pro lugar certo. E daí eu vou lá, volto tudo, levo o carrinho pro lugar certo. Mas por quê? Porque o meu padrão não é o comodismo da terra, o meu padrão é a excelência dos céus. É muito mais fácil eu deixar o carrinho ali e o próximo que chegar, sai do carro e tira o carrinho. Né? Ah, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, né? É muito mais fácil eu guardar lugar para minha amiguinha que se atrasou enquanto tá se arrumando lá no quarto, lá em casa, né? E guardar o lugar e tirar o lugar dos outros que chegaram na hora. Mas o meu padrão não é o comodismo da terra, o meu padrão é a excelência dos céus. Por que eu vou guardar lugar para alguém que não se esforçou para chegar no horário, sendo que as outras pessoas chegaram e não vão conseguir sentar naquele lugar, porque eu tô lá guardando, né, bonitinha, pra bonitinha da minha amiga. Então, gente, nós devemos buscar o nível de excelência do nosso Pai. Alguém colocou aí que tá fazendo sentido, que bom. Continuem aí comigo, porque tem bastante conteúdo hoje. A excelência, ela faz diferença. O que não devia ser, né? A excelência não devia espantar ninguém. A gente vê muito hoje, nossa, eu dei o troco a mais para aquela pessoa, ela veio e me devolveu. Gente, isso devia ser
comum, isso devia ser normal, mas hoje se tornou algo, nossa, a pessoa me devolveu o troco, né? A gente precisa viver acima da média. O normal é o mais ou menos. Eu faço de vez em quando, eu não faço, né? De vez em quando, mas nós precisamos fazer além, sair da média, né? Nós não temos que fazer o mínimo possível em cada situação, né? A gente deve buscar aí um padrão de excelência. E eu digo mais, a excelência honra a Deus e abençoa pessoas. Quando eu estou lá guardando meu carrinho do supermercado no lugar certo, eu estou honrando aquele que vem depois de mim. Eu falo para as minhas filhas sempre, deixem o lugar no qual vocês estão ao saírem melhor do que estava quando chegarem. Lembra que quando você usou um banheiro, outra pessoa vai entrar ali depois e essa pessoa, o mínimo que ela merece é receber aquele banheiro limpo como você recebeu. Não com papel jogado no chão, com água no espelho, né? A gente tem que honrar as pessoas com a nossa excelência. Ai, Mirelle, mas é chato. É, pode ser chato, mas isso é ser excelente, é pensar no próximo, é honrar a Deus e abençoar pessoas. Quando eu sou excelente, eu honro a Deus, mas eu abençoo o próximo. Quando eu saio de um banheiro, né, e eu deixo o banheiro ok para o outro entrar, eu estou sendo excelente, eu estou honrando aquela pessoa que vem depois de mim, sabe? E eu tenho tentado inculcar isso na cabeça das minhas filhas, e claro, eu sei que a colheita a colheita demora, né? A gente vai plantando, mas eu falo para elas, esses dias eu falei, ó, se a louça está limpa, se não tem nada na pia, você não vai chegar lá e devolver e botar um prato ali, só um prato ali na pia. Você vai lembrar que tem alguém que faz aquele trabalho e você vai lavar o seu prato e colocar para secar direitinho e deixar a pia limpa como você encontrou. E elas são crianças ainda, mas eu tento mostrar isso para elas, porque não é fácil. O nossa padrão, assim, né, cultura, muitas vezes nos diz pra gente fazer o mínimo possível, né, pra gente viver na média, mas todo mundo faz. Então eu preciso entender que ser excelente é honrar a Deus e abençoar pessoas. A Juliana escreveu aí, muito obrigada, Juliana. Pessoal, vão anotando, tá? Então, a excelência, ela atrai o excelente. Quem é excelente? Deus é excelente, Deus é o único perfeito, né? Que não há pecado, santo, excelente. A excelência atrai o excelente, né? E honra a Ele e abençoa as pessoas. Precisamos estar dispostas a iniciar esse processo, a mudar as pequenas coisas no nosso dia a dia para começar a caminhada aí, tá bom? Mateus 25, 23 tem um texto que eu gosto muito que diz assim: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. E eu ouço um monte de mulher que chega pra mim e diz assim: ah, Mirelle, quando eu tiver minha casa própria, daí ela vai ser toda organizada, vai ser linda. Ah, Mirelle, quando eu tiver meu carro novo, daí eu vou deixar tudo limpinho, não vou deixar tirado um monte de garrafa, de calçado, de coisa dentro do carro, vai ser limpinho. Não vou deixar minhas crianças comerem bolacha aqui dentro do carro e ficar cheio de farelo quando eu tiver meu carro novo. Deixa eu te falar, Deus não vai te dar algo melhor e maior para você administrar se você não cuida bem do pequeno que você tem. Ai, dói, eu sei. Você não vai ter um armário maior se você não consegue dar conta do pequeno que você tem. Você não vai ter uma casa maior se você não consegue dar conta da pequena que você tem. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Você não vai cuidar com dedicação da sua casa própria se você não cuida da sua alugada, tá? Você não vai. Eu fiz um post aqui há um tempo, quando nós fomos para um Airbnb. A gente viaja muito com Airbnb, né? A gente loca apartamentos. Para nós é mais fácil, até porque muitas vezes viajamos com um cachorro. E nós paramos num Airbnb em em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E a mulher, a dona do apartamento, ele tava lá dizendo que aceitava pets, né? Nós levamos a Cacau. Mas eu não tinha avisado pra ela que eu ia levar um cachorro. E ela ficou toda preocupada. Ela disse que ela cobra uma taxa a mais de limpeza quando traz cachorro e tal, mas que ia confiar em mim. Eu disse: não, ok, pode deixar, fica tranquila que eu vou devolver esse apartamento como eu peguei. E daí nós ficamos um final de semana ali no apartamento. Eduardo e eu tínhamos umas reuniões, umas coisas pra fazer. As meninas chegaram a ficar sozinha lá, junto com a Cacau, né? Enfim... E um tempo, óbvio, né? Uma tarde, eu acho que elas ficaram sozinhas. E eu cuidei muito quando eu fui devolver esse apartamento. E eu deixei ele, assim,
em perfeito estado. E quando eu saí, eu deixei a chave onde ela tinha me orientado a fazer, né? Ela me mandou uma mensagem do WhatsApp. E eu até postei essa mensagem aqui no feed. E ela botou assim: Mirelle, o apartamento estava perfeito. Parabéns, alguma coisa assim, né? E daí eu fiz esse post dizendo isso. Deixe o lugar que você encontrou ao sair melhor do que você encontrou. Isso é ser excelente. Isso é honrar as pessoas, isso é honrar a Deus, isso é abençoar as pessoas, né? Troquei aqui. Mas então, se você não cuida do pouco, você não vai ser fiel no muito. Você não vai conseguir administrar muito se você não cuida do pouco. A mesma coisa com as finanças. Você não consegue organizar o pouquinho que você ganha e você quer ser promovida, e você quer ganhar mais, e você quer ser uma empreendedora de sucesso. Como que você vai administrar muito dinheiro? Ah, Mirelle, mas daí eu vou ter mais dinheiro, vai ser mais fácil de administrar o dinheiro? Claro que não. Quanto mais você ganhar, se você não for organizada, mais você vai gastar, ok? Então, ser fiel no pouco, Mateus 25, 23, e sobre o muito te colocarei, tá bom? Isso é ser excelente. Tem um livro que é O Jeito Disney de Encantar Clientes, né? E nesse livro ele fala sobre a Disney lá e sobre a excelência, o padrão de excelência Disney. E daí você pode repetir a frase: qual, Patrícia? Qual delas? Me fala aí qual que eu repito. O padrão de excelência da Disney, você acha que é pelas pessoas que estão lá o tempo inteiro? Você acha que o brasileiro que vai pra Disney, na hora que ele entra no portão, ele se torna uma pessoa educada? Claro que não. Mas a Disney tem um padrão de excelência pelas pessoas que trabalham lá. E quando você entra lá, você se sente constrangido a tratar o lugar com excelência, para manter aquilo ali, tá? A cidade que nós estamos morando hoje também, ela tem um padrão de excelência que eu ainda não tinha visto aqui no Brasil. E as pessoas tratam o lugar com excelência porque elas se sentem constrangidas a não fazer isso. Então, as pessoas, elas são influenciadas pelo meio. A quem você tem inspirado? Eu torno a perguntar, tá bom? Então, o primeiro tópico, anotaram, gente? Deus nos chamou para a excelência. Vou repetir a frase, não sei se era essa que a Patrícia queria, mas é: o seu padrão não é o comodismo da terra. O seu padrão é a excelência dos céus. A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Segundo, Deus nos chamou para a disciplina. Deus nos chamou para a disciplina. Ah, Mirelle, ser excelente é muito legal. Ai, mas às vezes é tão difícil. Às vezes eu tô tão cansada. Às vezes eu não consigo. Deus nos chamou para a disciplina. Ser disciplinado é uma escolha. Ah, mas eu desisto no meio. Ser disciplinado é uma escolha. Seja bem-vinda à vida adulta, né? Eu sei que é forte ouvir isso. Às vezes até dói, é um soquinho no estômago, né? Mas é isso. Eu até fiz um outro post, acho que foi semana passada, sobre isso, né? Sobre sermos intencionais. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso. Sobre a motivação vir depois da ação, né? A gente começar o que a gente precisa fazer com disciplina e depois a motivação vem conforme a gente vê os resultados. E no final eu coloquei: seja bem-vinda à vida adulta, né? Nós não somos mais crianças, nós já somos pessoas maduras, ou pelo menos deveríamos ser. Então Deus nos chamou para a disciplina. A mulher virtuosa, ela é disciplinada, porque senão jamais, quem não estava no início, não leu comigo o texto, depois abra sua Bíblia ou abra no celular se você não tem uma Bíblia, Provérbios 31, a partir do versículo 10, e veja tudo que essa mulher, que Deus nos deixou para que a gente se inspirasse, tudo que ela faz. São muitas as coisas. A mulher virtuosa só consegue fazer tudo isso porque ela é disciplinada, senão ela jamais conseguiria. Deus nos chamou para a disciplina e não para o comodismo. Mas o comodismo é mais fácil, né? Ah, como é fácil eu sentar e colocar a perna pra cima. É muito mais fácil. Como é fácil eu dizer: meu Deus, tô cansadérrima, não vou fazer mais nada hoje. É muito fácil. E eu lembro que eu trouxe até, quando eu fiz essa live que não ficou salva, né? Eu tô reprisando aqui a história do violoncelista Pablo Casals. Talvez eu erre alguma coisinha dele aqui, né? Mas eu acho que é isso. Ele tinha 84 anos quando ele foi dar uma entrevista. E ele conta que ele treinava o violoncelo dele por 5 horas. Eu acho que era isso. Por 5 horas diárias.
de treino, com 84 anos. Ele treinava 5 horas diariamente. E a repórter, quem estava entrevistando, perguntou: mas por que você faz isso, sendo que você já alcançou o que você queria? Você já tocou, né, apresentou, já cumpriu tudo que você precisava nessa vida, já tá com 84 anos, por que você ainda treina 5 horas diárias? E ele respondeu, sabe o quê? Ele respondeu, porque eu acho que eu estou melhorando. Deus nos chamou para a disciplina, e quando a gente treina, quando a gente sai do comodismo, a gente sempre tem algo a melhorar. Ninguém, absolutamente ninguém já chegou aonde poderia chegar. Nós sempre podemos aprender, nós sempre podemos melhorar. E deixa eu falar uma coisa, ser disciplinada não é fazer somente o que gosta. Ah, mas é que eu não gosto, eu sei, eu faço um monte de coisa que eu não gosto. Ou você acha que eu amo limpar o chão? Claro que não. Mas é necessário? Então eu vou lá e vou fazer. Ser disciplinada não é fazer somente o que gosta, mas o que é necessário. E aí a gente tem uma ligação direta, né, com Deus, com o excelente, que a gente pode pedir, Senhor, me ajuda a fazer gostando, né? Porque tem tanta coisa que a gente faz e aquilo é um fardo tão grande e a gente tem que fazer independente de gostar ou não, mas a gente pode pedir a Deus, Deus, me ajuda a fazer gostando. Me ajuda a gostar disso aqui, porque eu tenho que fazer todo dia, é um horror, me ajuda a fazer gostando, né? O Senhor ouve nossas orações, mas isso é ser disciplinado, é fazer não somente aquilo que você quer, aquilo que você gosta, mas é fazer aquilo que é necessário que seja feito. Preciso de água. O que você tem feito com o seu tempo? Você tem reclamado? Você tem murmurado? Você tem rebaixado o clima da sua casa, como a gente falou lá no início, né? O que você tem feito com o seu tempo? No momento que você está reclamando, no momento que você está arfando de cansaço, você podia estar fazendo mais coisas. Mas Mirelle, eu canso. Sim, eu sei, eu canso também, né? Todos cansamos. Mas a gente sempre pode fazer melhor, a gente sempre pode fazer mais. Ai, Mirelle, mas você não descansa? Claro que sim, né? Eu acho que tempos de lazer intencionais, quando eu escolho descansar, são necessários. Eu sempre falo que após o almoço aqui em casa, eu sempre sento pelo menos uns 30 minutos pra descansar, porque tem vezes que eu não sento durante a manhã, né? Tô sempre fazendo alguma coisa. E eu sento 30 minutos ali, 20, 30 minutos pra descansar intencionalmente. Agora, quando deu aquele tempo, deu, né? Daí eu levanto e começo a fazer as coisas. Eu poderia ficar a tarde inteira sentada, já que eu trabalho em casa? Desculpa, poderia, mas Deus me chamou para a disciplina, tá bom? O que você tem feito com o seu tempo? Quem é minha aluna aí tá careca de saber que não quero, né, que fique falando, mas é que eu não tenho tempo para cuidar da minha casa, eu não tenho tempo para dar atenção para os meus filhos ou para o meu marido, eu não tenho tempo para fazer exercício físico, né? Isso não existe. Não ter tempo nada mais é do que não ter aquilo como prioridade. Tá? Então, quando algo é prioridade, a gente acha tempo, a gente investe tempo. E o que tem sido prioridade para você? De fato, né? Não aquilo que você fala que é prioridade, mas aquilo que você tem investido seu tempo. Aonde você tem investido seu tempo? Você tem sido um exemplo de disciplina para aqueles que se espelham em você? Quando você diz que vai fazer alguma coisa, você vai até o final? Deixa eu te falar uma coisa, os seus filhos estão olhando. Você sempre é exemplo, ou positivo ou negativo. Quando você diz assim, a partir de amanhã eu tô de dieta, e daí você não cumpre essa dieta, a sua filha de 2, 3 aninhos, ela tá lá olhando, sem querer. Ela é uma esponjinha, ela tá absorvendo aquilo, e ela entende que quando você fala uma coisa, nem sempre precisa ser cumprido. Sabia disso? Ai, Mirelle, eu sei, dói, eu tô falando pra mim também, tá? Os nossos filhos são pessoas que estão aqui sendo influenciados por nós. Então, quando eu não sou disciplinada, eu ensino, sem palavras muitas vezes, que essas crianças, que os meus filhos também não precisam ser disciplinados. Eu ensino que a minha palavra não vale nada. Eu ensino que eu posso até falar, mas depois eu não preciso cumprir. É isso que eu estou ensinando quando eu não ajo com disciplina. Tá? E eu não tô falando que é fácil, mas ninguém tá aqui pra viver de forma fácil, né? Como eu falei, bem-vinda à vida adulta aí.
Você tem sido um exemplo de disciplina para quem se espelha em você? Eu sempre conto a história do refrigerante aqui em casa, né? Eduardo parou de tomar refrigerante faz uns 5 anos, eu acho. E ele disse, a partir de hoje eu não tomo mais refri. E eu sempre gostei, nunca tomei muito, porque a gente nunca comprou em casa. Mas eu sempre gostei muito de tomar refri quando a gente saía. E eu fiquei chateada, eu disse, faz o propósito por ti, não me enfia nessa, tá? Faz o propósito sozinho, eu não vou tá junto nessa, tá? Fale por si, né? E ele disse, ok. Isso foi em outubro. E daí pegou fim de ano ali, quando a gente sai, tem eventos, tem festas, né? Isso 5 anos atrás. E eu comecei a me sentir muito mal, porque quando a gente saía, as crianças pequenas, quem pedia refrigerante era eu. E eu tava sendo exemplo, querendo ou não, mesmo que eu dissesse pra elas não tomar, eu tava tomando. Que mãe eu sou pra dizer pra ela não fazer uma coisa e eu tô lá fazendo, né? E eu comecei a me sentir muito mal com aquilo. E em fevereiro, ele parou em outubro, em fevereiro eu parei também. E nunca falamos nada pras meninas assim, vocês também têm que parar, nada disso. Simplesmente eu parei, eu falei, eu também vou parar, e foi dia 4 de fevereiro, faz 5 anos eu acho agora, não sei, Eduardo tá aí, me corrige se não for 5 anos, ou faz 4, não, faz 5 eu acho, vai fazer, né, em fevereiro. E eu parei de tomar naquele dia e automaticamente as meninas pararam de tomar refrigerante com o tempo. A Lara ainda ficou, naquele ano, ela já é mais velha, né? Naquele ano ela ainda tomou em aniversário, coisa assim, e depois ela parou também e nunca mais tomou refrigerante. Por quê? Porque o exemplo arrasta. As palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. Se você diz que vai fazer uma coisa, faça aquela coisa, porque os teus filhos estão se espelhando em você. Se você diz que não vai fazer mais uma coisa, não faça mais essa coisa, porque os teus filhos estão se espelhando em você. 4 anos, fevereiro vai fazer 5, amor, é isso? Eu sou péssima pra data, gente. Eduardo tá aí pra me dizer. Pensa numa pessoa que não guarda uma data, sou eu, tá? Graças a Deus meu marido é bom de datas, daí ele lembra dos aniversários de casamento, todas essas coisas, porque eu sou péssima. Mas, gente, o exemplo arrasta. Vai fazer 5 anos em fevereiro, tá? Não tô tão, né? Acho que é isso. Muitas vezes, o que é importante, o que é necessário, é difícil, nos tira da zona de conforto. É muito normal eu ceder para aquilo que é difícil. E eu faço isso também muitas vezes. Eu conto sempre de uma história que foi, eu acho que faz uns 2 anos isso, que tava chovendo lá no sul, né, lá em Santa Maria, frio pra caramba, e eu saí pra ir na academia de carro. Eu estacionei em frente ao clube que tem academia, e daí chuviscando, tá? Após o almoço ali, chuviscando, frio, e eu estacionei o carro e pensei, vou na livraria, que tinha uma livraria na esquina, comprar uns negócios, e na volta vou na academia. Eu fui na livraria, comprei, cheguei em frente à academia de volta, olhei pro carro, olhei pra academia, entrei no carro e voltei pra casa, e disse, outro dia eu venho. Gente, que mediocridade, né? Eu me arrumar pra ir na academia, eu sair de casa, eu ir de carro até o local, inventar uma desculpa e comprar os negócios na papelaria ao lado, voltar pra casa, porque eu dei lugar ao meu comodismo. É muito mais fácil eu ficar em casa, é muito mais fácil eu não fazer aquilo que eu preciso. Mas Deus nos chamou pra disciplina também. Não dê lugar à mediocridade. E tem uma frase aí que as minhas alunas estão carecas de saber, elas provavelmente podem falar isso de cor salteado, né, de trás pra frente, que é uma frase de Tim Ferriss, que ele diz, tire o pé do acelerador. Estar ocupada é uma forma de preguiça. E a gente pode não entender da primeira vez que a gente ouve essa frase, né? Eu vou repetir se alguém quiser anotar. É de Tim Ferriss essa frase. Tire o pé do acelerador. Estar ocupado é uma forma de preguiça. Como assim, Mirelle? Eu estar ocupada, eu sou preguiçosa? É porque muitas vezes a gente se mantém ocupada com coisas justas para não fazer aquilo que de fato importa. E aí você vai me falar se isso acontece comigo ou com você também. Quando você tem algo muito importante para estudar, ou quando você até tem algo muito importante para sentar e fazer, até a louça que tá na pia fica mais interessante. É ou não é? Até a roupa pra lavar fica mais interessante. Daí tu fala, essa historinha é conhecida das minhas alunas aí. Eu vou lá lavar a louça, depois eu sento pra estudar. E daí você vai lá lavar a louça e vem. Daí tu pensa, não, mas eu vou botar uma roupa pra bater na máquina, depois eu sento. Daí você vai lá e faz. Daí tu pensa, agora eu tô cansada, eu vou tomar um banho. Daí eu faço um café, depois eu estudo. E daí com essa história, o dia passou e você não fez aquilo que era importante. E quando chega à noite, o que acontece? Você tem a sensação de
Nossa, tô exausta, parece que um caminhão passou em cima de mim, mas não fiz nada daquilo que importava, não fiz nada daquilo que eu precisava fazer. Acontece com mais alguém ou só comigo? Por favor, me respondam. Me contem se é só comigo que acontece isso, gente. Tire o pé do acelerador. Estar ocupada é uma forma de preguiça. Tim Ferriss. E mais, sou assim com a academia. Ah, pois é, gente, verdade. Aí o pessoal, é isso mesmo, né? Uma ação realizada, repetida e consistentemente vira um hábito, tá? E nós podemos ter hábitos bons ou hábitos ruins. Quais hábitos você deseja criar na sua vida? Quais bons hábitos você deseja implementar na sua vida? Eu tenho uma live no meu Instagram só sobre implementação de hábitos. Depois você vai lá ver. Quais hábitos ruins você deseja eliminar da sua vida? Ah, Mirelle, eu queria poder acordar no horário que eu me planejo. Eu fico apertando o botão soneca 25 vezes. É pra hoje. 1, 2, 3 e já, tá? O que você vai fazer? Você deixa o celular bem longe de você, lá no banheiro. Tá? Lá dentro do guarda-roupa, que você precise levantar para pegar o celular, para não apertar o botão soneca do teu lado ali. Faz algum tempo que nós não dormimos mais com o celular dentro do quarto, tá? A gente deixa o celular fora do quarto, não só por acordar, mas por outras coisas, né, para não ficar até tarde ali na tela do celular, mas isso é disciplina. Ah, mas eu não consigo. Então corta pela raiz. Tira o celular do quarto, né? Pra que você não fique no botão soneca. Ah, eu quero acordar às 6, mas quando eu vi eu acordo 7h30, porque eu fico apertando soneca 25 vezes. Né? Disciplina. Você precisa achar uma estratégia para que isso não aconteça mais. Tira o celular do quarto, tá? Ah, eu quero implantar o hábito de fazer devocional pela manhã, mas não dá, porque quando eu acordo, 5 minutos depois meu filho acorda também. Acorda mais cedo. Ah, mas é porque daí eu fico muito cansada. Vai dormir mais cedo. Tudo é questão de disciplina, tudo é questão de fazer de forma repetida e consistentemente até que vire um hábito, tá? Eu mesmo deixando longe volto a dormir, não levanto de primeira nunca. Deixa mais longe, Charlene, mais longe. Tá bom? É sério isso, gente, é disciplina. Se você quer, se faz sentido pra você. Eu não estou falando que acordar às 6 da manhã é maravilhoso e todo mundo tem que fazer, tá? Eu tô falando que dá o que funciona pra mim e o que pode funcionar pra você. Talvez você não queira, talvez pra você acordar às 9 tá tudo bem e tá tudo bem, ok? Eu estou falando pra quem quer, é um exemplo dentre milhares. Isso pode ser ir na academia, isso pode ser ter um tempo de qualidade com seus filhos, com seu marido, pode ser, sei lá, fazer uma boa ação por aí, pode ser deixar o carrinho do supermercado no lugar, como eu falei. Qualquer hábito que você queira implementar, você precisa facilitar esse hábito, tá bom? E em último lugar, não menos importante, Deus nos chamou para olharmos para Ele e focarmos no que Ele pode fazer. Vou repetir, Deus nos chamou para olharmos para Ele e focarmos no que Ele pode fazer. Não seja sua própria rival. Ah, eu não consigo. Ah, mas é que não dá. Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, você sempre é assim, né? Não seja sua própria rival. Quando nós ficamos falando isso, batendo nessa mesma tecla de eu não consigo, eu foco na minha limitação, né? Nós focamos na nossa limitação e centralizamos em nós e esquecemos de Deus e no que Ele pode fazer e no que Ele pode nos tornar. Não sou eu, é tudo sobre Jesus, né? É tudo sobre Ele. Deus pode fazer com que eu consiga. Não é sobre mim, não é a minha limitação, tá? Então, não seja sua própria rival. Ah, eu não consigo, mas é porque eu sou desorganizada, eu sou desastrada. Na série Organizadamente eu falei sobre isso, sobre os rótulos que colocaram na gente e que a gente perpetua, tá? Quebra isso agora, não seja sua própria rival. Foca em Deus e no que Ele pode fazer, mesmo apesar de você, apesar de nós. Nós tiramos folga, eu sempre falo, a gente tira folga do marido, dos filhos, do patrão, mas de nós mesmos a gente não tira folga, né? Aprenda a viver em paz consigo mesmo. Para de se chamar de burra, de desastrada, de desorganizada, de dizer que não consegue mesmo, de dizer que só tenta e nunca chega. Para de dizer isso, né? Isso aí vai perpetuando na tua mente, no teu coração, e você vai vivendo de acordo com aquilo que você está falando, tá bom? Aprenda a viver em paz, aprenda mais, aprenda a olhar para Deus.
pois ele não vê apenas o que somos, mas o que ele pode nos tornar. Forte, né? Deus não enxerga apenas o que somos, mas o que ele pode nos tornar. E tem um versículo que eu gosto muito, que tá em Efésios 3:20, um versículo conhecidíssimo, anota aí, Efésios 3:20, que diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, né? Deus pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Tenha grande expectativa do seu futuro. Você está no início do processo, mas Deus pode, só Ele pode, né, te fazer chegar aonde você quer, te fazer ter disciplina, te fazer viver com excelência nas mínimas coisas, diariamente. Ser organizada é equilibrar funções, como a mulher virtuosa de Provérbios que a gente leu, né? Não adianta eu me dedicar ao máximo com os cuidados da minha casa e negligenciar a minha saúde. Não adianta eu cuidar o máximo da minha saúde e negligenciar a criação dos meus filhos. Não adianta eu me dedicar integralmente à minha profissão e negligenciar a minha família. Eu preciso saber equilibrar funções. Deixa eu ler aqui, sou muito organizada com as coisas que ficam visíveis, mas no guarda-roupa sou extremamente desorganizada, só Deus. Isso é organização interna, é exatamente o que eu falo no meu método. Não adianta começar a dobrar roupa, não adianta começar a organizar a sua casa. A organização começa pelo invisível, por nós, por dentro, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu mesmo deixando... Ah, tá, já era o que eu tinha lido. Então, a gente precisa buscar qualidade em cada tarefa que desempenha, tá? Eu preciso e eu posso, porque Deus pode fazer de mim uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa profissional. Mirelle, mas eu vou viver esgotada. Não necessariamente. Você vai viver, eu falei isso também na série que eu fiz, com os blocos de tempo, né? Você vai dar para cada coisa um tempo de atenção focada. Isso é extremamente possível quando a gente se empenha e é intencional em buscar a excelência, em buscar ser disciplinada e focar no que Deus pode fazer em mim e não no que a minha limitação consegue apenas, tá bom? Deixa eu ver. Eu quero ser. Eu tô anotando, olhando para as anotações para não perder nada aqui. Eu quero e posso ser, né? Dentro desse tópico de focar no que, em olhar para Deus, né? E no que Ele pode fazer em mim. A melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional. Não comparado a ninguém, mas comparado a mim mesma, a minha melhor versão eu quero ser, comparado ao que eu já fui, comparado ao que eu estou sendo agora, a partir de amanhã, a partir de agora, 1, 2, 3 e já, eu quero ser a minha melhor versão, a melhor mãe que eu consigo ser, a melhor esposa que eu consigo ser, a melhor profissional que eu posso ser, tá? Não comparado a ninguém. Seja a sua melhor versão hoje. Um dia eu vou ser a minha melhor versão. Não. Seja agora a sua melhor versão. E quando você vai subindo a régua, vai aumentando a excelência, você quer manter esse padrão. Lembra, o nosso padrão não é o comodismo da terra, mas a excelência dos céus. É uma régua muito alta. E a gente pode ir subindo aos pouquinhos. Eu não sei quais são os seus desafios, né? Onde você precisa ser mais excelente, né? Em quais pequenas atitudes do seu dia a dia você precisa ser mais excelente, em quais áreas você precisa de mais disciplina, o que você precisa entregar e confiar que Deus fará apesar de você, né? Apesar da sua limitação humana, o que Deus fará, eu não sei, né? Você sabe, eu espero que você esteja já matutando aí, com a cabeça fervilhando, né? Anotando. Eu peço que Deus fale através de mim, por exemplo, nessa live, porque eu sei que eu sozinha não sou capaz, né? Porque a minha limitação é humana. Mas é exatamente o terceiro tópico que a gente tá falando agora. Focar no que Deus pode fazer através e apesar de mim. As minhas limitações são enormes, mas Ele vê o que Ele pode me tornar, né? E é Ele quem capacita, não sou eu que consigo, é Ele quem me capacita a fazer. É muito difícil? Mirelle, é muito difícil.
Micro resoluções, um dia de cada vez. Pequenas resoluções, pequenas decisões, pequenas tomadas de atitude e mudança de hábitos que vão te levar a um patamar maior, que vão fazer você iniciar a caminhada. Todo dia é o início de um processo, né? Inicia aí a caminhada e Deus fará o resto, né? Deus fará. Você precisa apenas estar disposta e ser intencional em trabalhar com excelência na sua vida, entender que o teu padrão não é essa mediocridade da terra, não é o comodismo da terra, mas a excelência dos céus. Ser intencional em ser disciplinada. Ai, Mirelle, mas eu não tenho motivação. A motivação vem depois da ação. Lê o texto que eu escrevi essa semana lá no meu feed, tá? Um post que eu falei. A motivação vem depois da ação. No momento que eu entro com disciplina e começo a fazer algo e eu começo a ver aqueles resultados aparecerem, eu me motivo, tá? No momento que eu começo uma dieta, vou dar esse exemplo que é bem visível. No momento que eu começo uma dieta, por disciplina, não tô com vontade nenhuma, não tenho motivação nenhuma, mas eu vou ser disciplinada e vou começar. Quando eu começar a ver os resultados aparecerem, poxa, eu tô mais magra, poxa, eu tô entrando naquela minha roupa que eu queria tanto, que eu ia me desfazer porque eu não entrava mais, né? Que legal! Tu começa a acontecer automaticamente o quê? Se motivar. Esse negócio dá certo, eu quero continuar, quero levar adiante, né? Tá legal, gostei do resultado, vou seguir. A tua motivação, ela começa a vir depois da ação. Não espera a motivação pra começar. Não espera ter motivação pra sentar com seu filho no chão e brincar 30 minutos com ele. Você não vai ter. Eu leio em voz alta pras minhas filhas, né? Todos os dias um pouco. Livros diversos. E elas ficam brincando de Lego, de massinha, sei lá, e eu fico lendo pra elas porque é algo que eu acho muito importante. E tem dias que eu tô muito cansada. Chega tardinho, eu tô assim, exausta, querendo tipo, ai, façam qualquer coisa que eu vou deitar, né? E ontem, eu tô rouca, não sei se vocês estão vendo, mas eu venho de uma semana já rouca, não sei porquê, mas eu tava lendo e a minha voz falhando, né? Isso foi no início da tarde. E daí a Lara, minha filha mais velha, ela falou, eu li um capítulo inteiro, bem grande, e daí ela falou, ai, lê outro. Daí eu li outro inteiro, e daí no final, ela viu que tava acabando, ela falou, tá, mãe, chega, tua voz tá ruim já, né? Ela disse, deu, mas tu acha que eu tava com a maior vontade de ler? Claro que depois que eu começo a ler e eu vejo o interesse delas, isso é super bom. Mas pra começar é disciplina. Poxa, minha garganta ruim, né? Tendo milhares de coisas pra fazer, porque eu faço muita coisa. Mas é ser intencional, é entender que eu preciso agir com disciplina, porque eu vou colher esses frutos lá pra frente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Verdade o que está falando, eu preciso muito fazer agenda para minha rotina diária, sou muito procrastinadora. Lisane, o método Eu Organizada faz tudo isso por você, quer dizer, por você não, né? Ensina você a fazer tudo isso, tá bom? Adorei, peguei essa motivação, vem depois da ação. Depois, Jana, vai lá no meu feed e lê o texto que eu escrevi sobre isso, tá bom? Mas depois, no final da live. Gente, então, foca em Deus e naquilo que Ele pode fazer através e apesar de você e não nas suas limitações. Seja intencional em alcançar excelência nas mínimas coisas, no seu cozinhar todos os dias, no seu limpar a casa todos os dias. Eu sei que a nossa tendência humana é murmurar, é reclamar. Você pisa, deixa o chão você limpa, deixa o chão brilhando e quando vem as crianças e o cachorro e passa por cima, chega a dar um... Ai, não acredito, né? Já limpei a casa 25 vezes hoje. É ou não é? É. Mas seja intencional em buscar um padrão de excelência. Não murmurar. Não tô dizendo que é fácil, ok? Não tô dizendo que você vai conseguir hoje. Mas a gente precisa ir aumentando a nossa régua. Porque nosso padrão não é o comodismo da terra, mas a excelência dos céus. Busque a disciplina hoje, que a motivação vai vir depois dos resultados, tá bom? E foque no que Deus pode fazer por você, através de você e apesar de você. Me perco porque não faço um planejamento, só vou fazendo as coisas e quando vejo o dia terminar, não fiz as coisas que queria. Lisane, esse é o mal de toda mulher que não se planeja, não consegue se organizar. Isso traz uma culpa gigante, uma frustração enorme e eu justamente ensino como você se livrar dessa culpa aí, tá bom? Fica aqui, seja muito bem-vinda ao meu Instagram e trabalha isso na tua vida, tá bom? E o método, ele traz tudo isso mesmo. Gente, eu quero finalizar, mas eu não quero que vocês saiam porque eu quero ler um texto bem pequenininho, que não é meu. Algumas pessoas já devem ter ouvido eu falar desse texto, mas eu gosto muito dele, que é da Janaína Depinê, que diz assim, silêncio, agora respira e ouve esse textinho, bem pequenininho. Diz assim, você sabe quando transformou sua casa em lar? Quando o lugar favorito dos filhos e esposo é a própria casa.
Deixe levarem os amigos, quantos quiserem. Deixe bagunçar, depois arruma. Deixe sujar, depois se limpa. Deixe dormirem na sala, vendo filme e ainda faça pipoca. Deixe expressarem a sua opinião e ouça com interesse. Deixe chorarem no quarto e apareça para consolar. Deixe a oração ser uma prática constante e rotineira, até que ninguém saiba viver sem ela. Deixe a voz baixa e fale com amor. Deixe a presença de Deus ser sentida em cada cômodo. Deixe-se sentirem confortáveis e você terá edificado um lar onde todos desejam ficar. Esse texto é da Janaína Depinê. Depois eu posso colocar ele num post se você quiser. É um texto que, quando eu li a primeira vez há muito tempo, mexeu muito comigo, porque eu sou uma pessoa muito organizada e eu gosto das coisas muito organizadas. Mas quando eu entendi que eu preciso me desconstruir para organizar, construir memórias, para organizar minha família, para organizar o caráter e a construção de memórias mesmo e de valores nas minhas filhas, nem sempre a minha casa vai ser casa de revista. Aliás, casa de revista nem existe, né? Mas nem sempre a minha casa vai estar perfeitamente ok. Muitas vezes eu preciso desconstruir isso para que eu possa organizar a minha família, né? Para que eu possa buscar a excelência. É um texto lindo mesmo. Vou colocar, meninas, para vocês copiarem lá do feed, tá? Esse texto não é meu, é da Janaína Depinê, tá? Eu gosto de dar os créditos aqui, mas é um texto que ela trouxe que falou muito ao meu coração na época que eu li isso, né? E eu venho me desconstruindo desde lá. Mirelle, mas a tua casa então é bagunçada? Não, a minha casa até é bem... Eu tinha uma vizinha que falava assim pra mim, lá em Manaus ainda, ela disse: Mirelle, a tua casa é a única casa que tem criança e que tu pisa descalço e não sente farelo no chão. Porque eu sempre fui meio neurótica, né? Mas eu venho me desconstruindo com o passar do tempo, porque eu sei que eu preciso me desconstruir muitas vezes para trabalhar valores, caráter e criar memórias nas minhas filhas, na minha família, tá bom? Gente, então, Deus nos chamou para a excelência. O nosso padrão não é o comodismo da terra, mas a excelência dos céus. Deus nos chamou para a disciplina. A mulher virtuosa é disciplinada, ok? Nós precisamos equilibrar funções e entender que eu não posso ser satisfeita em uma área em detrimento de outras. Nenhum sucesso profissional supera, meu Deus, me fugiu a palavra. Nenhum sucesso profissional explica, né, um fracasso familiar, por exemplo. Mas você não precisa escolher uma área em detrimento de outras. Você pode, sim, ser satisfeito e buscar excelência em todas elas. E por último, né, Deus nos chamou para olharmos para Ele e focarmos no que Ele pode fazer por nós, através de nós e apesar de nós. Tá bom? É isso, gente. A live vai ficar salva pra quem perguntou. Vou tentar deixar salva, né? Espero que o Instagram colabore aí. A última eu não consegui salvar, mas vai ficar salvo. Envia pra mais pessoas, tá? Se essa live falou com você, se Deus falou ao seu coração, envia pra mais pessoas, pra que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Pra quem não pegou no início, o texto que a gente trabalhou foi Provérbios 31, a partir do versículo 10, da mulher virtuosa. Você pode ler em qualquer versão, tá bom? Lembra sempre que essa mulher, a mulher virtuosa, a mulher que Deus nos deixou para nos inspirarmos, tem um segredo que é o temor do Senhor. E no momento que eu me inspiro, eu começo a inspirar pessoas. A quem você tem inspirado? E eu saio daqui agora com essa pergunta, que fica essa pergunta retumbando aí no seu coração. A quem você tem inspirado, tá? Que possamos nos inspirar com a mulher de Provérbios, mas que possamos inspirar pessoas, os nossos filhos, o nosso esposo, aquelas mulheres que convivem conosco, inspirar pessoas a buscarem também a excelência, a disciplina e focarmos no que Deus pode fazer por nós, apesar de nós e através por nós. Carolzinha, tu tá aí, gente? Um beijo. Ótima terça-feira, que Deus abençoe todas vocês e que a gente possa viver a partir de agora, 1, 2, 3 e já, buscando essa excelência, tá certo? Tchau, tchau, Deus abençoe.